Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é recrutamento e seleção, e os tópicos a serem abordados nessa aula são mercado de trabalho por procura versus oferta, recrutamento, seleção e escolha do candidato. Ao término desta aula, você será capaz de compreender os desafios na busca do profissional no mercado, diferenciar os processos das etapas de recrutamento e seleção, aplicar técnicas que se adaptam conforme a necessidade do recrutamento e seleção. Então, nosso assunto, recrutamento e seleção, nós precisamos entender no primeiro momento que a procura de emprego versus essa oferta vai gerar um índice, uma graduação aí. Quando nós falamos de uma procura excessiva para uma baixa oferta de emprego, é onde nós encontramos um momento atual conhecido de bastante brasileiros, que é o desemprego. O desemprego tem atingido grande parte da nossa população e tem alguns indícios do porquê desse desemprego estar acontecendo na nossa sociedade. É importante nós lembrarmos que quando a população brasileira deixa de se capacitar, deixa de investir na sua formação, ela está correndo um sério risco de ficar às margens do mercado de trabalho. Então, investimento em capacitação profissional é um dos primeiros pontos a serem melhorados para que nós possamos diminuir esses índices de desemprego. Afinal, a organização ela vai escolher o candidato que estiver melhor capacitado, não somente na questão comportamental, que também é bastante importante, a maneira como ele trabalha, a maneira como ele lida com os profissionais ao seu redor, mas é importante nós sabermos que o conhecimento das técnicas é importante para que a empresa se interesse pelo perfil deste candidato. Nós temos um pensador, Carl Jung, ele fala assim, olha, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é necessário conhecer, é necessário dominar, mas nós precisamos lembrar que se estamos trabalhando numa organização, estaremos trabalhando com pessoas ao nosso redor. Grande parte das demissões hoje no ambiente corporativo tem sido nem tanto em função de questões técnicas. Depois que a pessoa está dentro da organização, de ter passado por processo de avaliação que nós iremos conhecer na aula de hoje, ela acaba sendo demitida por falta de competências comportamentais e sociais. Então, fica a dica para que nós possamos ter um melhor desempenho. Essa situação da procura versus oferta, também nós podemos falar de uma questão que aconteceu no Brasil em meados da década de 90. As baixas, a redução drástica das questões alfandegárias que abriu o território brasileiro, o mercado brasileiro para os produtos que vêm de fora. Tudo isso favoreceu com que as empresas aqui tivessem um enfraquecimento e assim, se as empresas enfraquecem, há uma baixa produtividade, não há necessidade de ter tantos trabalhadores dentro da organização e as demissões acontecem e o desemprego, por consequência, aumenta. Nós também precisamos lembrar que o avanço de tecnologias, em alguns momentos, em algumas profissões, também tem contribuído para essa questão do desemprego. Sabe por quê? Com a automação industrial, muitos colaboradores têm perdido seus postos de trabalho. Muitas vezes, aquela função que era feita por 2 ou 3 colaboradores, hoje, com a automação industrial, precisa-se muitas vezes apenas de um ali colaborador, ou às vezes nenhum, dependendo do processo tecnológico de avanço, para estar executando as atividades na máquina, mas não mais as funções. Hoje as máquinas têm também tomado o lugar de diversos trabalhadores. Isso significa que vai chegar um momento que não vai precisar de trabalhadores de maneira alguma, mas é necessário que haja uma capacitação específica. Talvez aquele colaborador antigo que tinha só a mão de obra, só a sua atividade física, agora ele vai precisar desenvolver muito mais também a sua área intelectual para que ele possa ser competitivo dentro do ambiente de trabalho.
nós falamos então dessa procura versus essa oferta. E a sociedade brasileira enfrenta dois grandes problemas estruturais e existe solução sim. Nós falamos do crescimento econômico. Se o crescimento econômico de um país está, de certa forma, defasado ou prejudicado pelas políticas, pelo momento, enfim, tudo isso acaba refletindo diretamente na área de contratação. Ou seja, se o crescimento econômico do nosso país melhorar, de um determinado país, com certeza as empresas desse país também conseguirão avançar e o índice de desemprego diminuirá. E nós também precisamos, com toda certeza, da educação profissional. Muitas vezes existem as vagas, o que não existe é o profissional qualificado de maneira adequada para assumir o posto aberto dentro de uma organização. Então, qualificação é a palavra-chave para que o desemprego não seja cada vez maior na nossa sociedade. Então, agora nós vamos entrar na questão do recrutamento. Quando nós falamos de recrutamento, é importante nós sabermos que o recrutamento ele pode ser executado de algumas maneiras. Este recrutamento ele pode ser interno, este recrutamento ele pode ser externo ou a empresa pode optar pelo recrutamento misto. O que é tudo isso? Recrutamento interno é quando a empresa abre um posto, há uma vaga a ser preenchida e ela decide preencher esta vaga com profissionais que já estão dentro da organização. Então, ocorre a abertura de um processo seletivo interno e a empresa, então, a partir dos colaboradores que já existem ali, vai oferecer um novo posto de trabalho. Muitas vezes nessa condição há alguns critérios para que as pessoas também possam se candidatar a esta vaga. Muitas empresas colocam, por exemplo, olha, se a colaborador já tem 1 ano de trabalho, já tem 1 ano na organização, ele pode se candidatar. Caso ele tenha menos que isso, ele não tem essa possibilidade. Há também questões, vinculadas ao absenteísmo, se é uma pessoa que tem poucas faltas, se é uma pessoa que cumpre adequadamente os seus horários, enfim. Cada empresa vai criar a sua estratégia para fazer esse recrutamento interno. Só uma dica aqui, se você quiser utilizar o recrutamento interno dentro da organização, é necessário nós sabermos algumas vantagens e desvantagens do recrutamento interno. Por vezes, o recrutamento interno vai favorecer a questão da adaptação do colaborador, porque ele já está dentro da empresa. Ou seja, os valores dele já são compatíveis com os valores da organização. O índice de risco acaba sendo diminuído, porque este colaborador já está adaptado à organização. Entretanto, nós podemos também pensar nas questões, motiva aquele funcionário que foi promovido, mas de certa forma gera uma desmotivação naquele funcionário que não conseguiu a promoção e que executava em outro momento a mesma função do colega promovido. Então, é necessário nós pensarmos antes de instituir este tipo de processo. Quando nós falamos do processo de recrutamento externo, o recrutamento externo, nós precisamos entender que é um recrutamento muito válido dentro da organização, envolve um custo um pouco maior, porque nós vamos precisar fazer uma divulgação externa. Divulgação externa esta que muitas vezes vai envolver custos desde mídias sociais, desde a divulgação num jornal, enfim, vai envolver um custo maior do que o recrutamento interno. Mas nós temos também questões positivas, vantagens que somam ao recrutamento externo. Quando nós fazemos um recrutamento externo, você traz o que está lá fora para dentro da organização, podendo trazer novas ideias, uma pessoa mais criativa, um talento. Existem hoje os headhunters, que são os caçadores de talentos. Então, muitas vezes eu posso achar um talento em outra organização e recrutá-lo para a minha empresa, trazendo assim qualidade para a minha execução profissional.
Mas nós temos também a desvantagem não somente a financeira, como também a questão de que muitos colaboradores que estão dentro da organização sentem-se capacitados para a oportunidade aberta, mas que não podem concorrer por já terem o seu emprego em outra área dentro da organização. Então, é sempre importante, quando formos planejar esta fase do recrutamento, saber qual deles é melhor, dependendo da circunstância. E nós também temos o misto, que seria a união destes dois estilos de recrutamento. Nesta união, nós podemos fazer uma pré-seleção com pessoas que estão fora da organização, fazemos a pré-seleção também com pessoas que já fazem parte da organização e depois nós escolhemos, através das técnicas adotadas, o melhor colaborador para a nossa organização. Vamos lá, então. É necessário nós sabermos que há algumas etapas a serem executadas dentro do processo de recrutamento. Uma delas, e lógico, inicial, é a necessidade da contratação. É necessário que haja uma vaga aberta dentro da organização para que nós possamos estar procurando este candidato dos diversos meios possíveis. É necessário nós entendermos também que qual é o perfil desejado para este colaborador. Qual é o conhecimento técnico que ele necessita ter, quais são as demandas comportamentais, os valores também que eu desejo que esse colaborador que estará agregando o meu time dentro da equipe precisa ter. Depois de saber, então, identificar a necessidade da vaga, o perfil desejado, eu comunico ao mercado de trabalho. E aí, se for o recrutamento interno, eu vou comunicar de forma interna, seja com banners, exposição, intranet dentro da organização. Quando é fora da organização, hoje nós utilizamos muito as mídias sociais para fazer essas divulgações, mas também tem agências de emprego, jornais, revistas especializadas para que possa ser feita esta comunicação ao mercado de trabalho. Depois desse momento, nós temos também o recebimento de currículos. Recebimento de currículos, onde é um primeiro contato desse colaborador com a organização. É o momento onde aquela pessoa que estará selecionando os currículos vai identificar, olha, essa pessoa tem as qualidades técnicas desejadas pela organização, então ela é uma candidata para ser contratada pela organização. Candidata. Para ela ser contratada, ela vai ter que passar por um processo ainda. Nós entendemos que há uma triagem desses currículos, ok? Verificando qual a possibilidade, qual o perfil, qual a semelhança que existe entre o currículo ofertado pelo trabalhador e a vaga ofertada pela empresa. Se há uma semelhança, nós podemos então selecioná-lo para o próximo processo. Aqueles que são compatíveis, então, estarão selecionados. Quando ocorre esse processo de seleção, com toda certeza vai ser selecionado aquele perfil que tem melhor compatibilidade com a empresa. Quando os procedimentos começam a acontecer, as avaliações acontecem e há critérios de inclusão e critérios de exclusão. Critérios de inclusão é tudo aquilo que o colaborador oferece que condiz com as necessidades e desejos da organização. Critérios de exclusão, quando, olha, realmente não tem como esse trabalhador está oferecendo seus serviços para a empresa por falta de competência técnica, de conhecimento, enfim. Cada empresa vai ter o seu critério. Processo de seleção é feito como? Provas de conhecimento específico. Então, a pessoa colocou lá no currículo dela que tem o inglês fluente, mas eu vou precisar fazer realmente o teste de conhecimento específico para ver se ela realmente tem esta qualidade. Dependendo da vaga, se é para um engenheiro, se é para uma pessoa que vai executar alguma atividade dentro da organização, nós precisamos saber se ele está capacitado realmente para oferecer seus serviços à organização. Nós temos testes psicológicos que são utilizados em grande escala também. Esses testes são utilizados
para nós termos uma base de como é a personalidade, como é o comportamento desse indivíduo dentro da organização, como vai ser esse processo dos vínculos que ele vai formar com os outros colaboradores, se vai ser uma pessoa que virá para somar ou uma pessoa que vem para causar alguns conflitos. Temos algumas técnicas de simulação dentro da organização, nós podemos fazer desde simulações diretamente no ambiente de trabalho, mas nós também temos algumas técnicas psicológicas, como o psicodrama, onde nós fazemos algumas, como se fossem teatros, para que nós conseguimos identificar alguns pontos, alguns aspectos da personalidade deste colaborador ou deste candidato a ser colaborador da organização. Finalizando, nós temos então as entrevistas, que é um momento de um contato mais próximo, onde nós conseguimos entender realmente um pouco mais desse colaborador, para que nós possamos investigar se ele tem realmente o perfil mais adequado para a nossa organização. Quando nós falamos de seleção, os recursos humanos, através dessas técnicas e procedimentos de seleção, ele procura efetuar uma escolha imparcial do candidato, optando por aquele que efetivamente melhor atender a demanda oferecida. Mas é importante nós pensarmos aqui em tomar alguns cuidados, porque também, mesmo utilizando todos estes procedimentos, não são procedimentos infalíveis. Afinal, o ser humano, ele tem seus aspectos peculiares. Pessoas muitas vezes estarão capacitadas, mas talvez não conseguirão se adaptar ao ambiente corporativo. Enfim, há uma diversa gama de situações que pode ocorrer. Lógico, quanto melhor for feito esse processo de recrutamento e seleção, menor é a chance deste colaborador não conseguir oferecer o melhor de si para a organização. Ok? A partir dos critérios da empresa, que estabelece o que é aceitável, inaceitável e desejável. Nós precisamos entender que esta vaga em aberto que a empresa deseja preencher, ela tem critérios. O que a empresa aceita, o que a empresa não aceita e o que ela deseja de fato para esse colaborador que está se candidatando a ser um colaborador da empresa. Ao final do processo, ele é escolhido, então, olha, este candidato ele tem o melhor perfil para a nossa organização e então ele é encaminhado para a área de contratação e então nós teremos um novo colaborador dentro da organização. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre recrutamento e seleção. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima!